UFMS, a nossa universidade. Olá, nesse vídeo nós vamos fazer uma apresentação da disciplina e também discutir algumas informações muito importantes na condução da disciplina, tá certo? Bom, quando vocês entrarem no AVA de vocês, estará assim. Primeiro, olha só, aqui tem um campo de avisos. Então, qualquer tipo de aviso que eu tenha que fazer para vocês, eu vou fazer aqui nessa seção de avisos. Então, por exemplo, terminei a lista de exercícios, postei a lista, vou avisar aqui na seção de avisos. Corrigi as provas, lancei as notas, vou avisar aqui no campo de avisos, tá certo? Então, vocês têm que olhar esse campo de aviso todos os dias, para ver se tem avisos novos, ok? Aqui nós temos também um fórum de discussões gerais, tá? Esse fórum, ele está aberto para todos criarem tópicos, perguntas e respostas, tá? Então, não necessariamente eu preciso ficar respondendo todas as perguntas aqui. Então, se algum aluno conseguir responder uma pergunta de outro aluno, pode ficar à vontade e ajuda o pai aqui, né? Aqui no plano de ensino, nós temos uma mensagem de boas-vindas do curso. Nós temos também uma chamada muito importante para você estudar muito bem o plano de ensino. Porque você já sabe que o plano de ensino é o documento que norteia toda a disciplina. Todas as informações em relação à disciplina está contida no plano de ensino. Então você deve dedicar um tempo para poder estudar muito bem o plano de ensino. Vamos dar uma passada geral aqui sobre o plano de ensino. Então olha só. A ementa do curso. Construção dos números reais, conjuntos finitos, infinitos e enumeráveis e sequências e séries de números reais. É claro que depois você vai ler isso com muita calma, mas vamos ao que interessa. Bibliografia. A bibliografia depois nós vamos ver com muita calma lá no AVA, tá? Bom, o ponto que mais nos interessa aqui é o sistema de avaliações, né? Provas e tudo mais. Então, toda a nossa disciplina vai ser realizada no AVA. A forma de execução é da mesma maneira, nós temos que ter 75% de presença para poder ser aprovado. E a média tem que ser igual ou superior a 6, tá? Tudo normal. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós faremos 3 avaliações. 2 avaliações serão prova escrita e uma avaliação será um trabalho, que vai ser em formato de lista de exercícios. Então, a primeira avaliação, prova escrita, vale de 0 a 10 e ela vai ser executada no dia 14/2. Será numa quarta-feira. Avaliação 2, outra prova escrita, com nota de máximo 10 e ela será executada no dia 28/2, outra quarta-feira. A lista de exercícios, né, que será a avaliação 3. Essa lista de exercício, ela é em formato de trabalho e ela está dividida em 2 partes, né, ou seja, 2 listas de exercício. Então, L1 e L2. L1 mais L2 forma a lista L. Você já pode estar pensando assim, a lista L1 então é em relação à prova 1 e a lista L2 em relação à prova 2. É exatamente isso. O somatório dessas listas aqui, ou seja, a lista inteira, a lista 1 mais a lista 2, deverá ser entregue até o dia 28/2, tá? Que é a data da segunda prova, você está vendo aqui. Então você tem que entregar a lista completa até o dia 28/2 para poder contabilizar a sua terceira nota. A observação aqui que a lista L1 contemplará o conteúdo programático da prova 1 e a lista L2 contemplará o conteúdo programático da prova 2. Nós teremos também uma substitutiva, que ela vai substituir a menor das notas entre as avaliações 1, 2 e 3. Mas é claro, você tem que estudar muito para não poder ficar de sub, né? É claro. Porque, veja, a sub, ela vai contemplar todo o conteúdo da disciplina. Então, se você tirou notas muito baixas e não teve a média 6 até as avaliações 1, 2 e 3, você vai ter que fazer a sub. E aí você vai ter que fazer a sub do conteúdo todo. Então, perceba, né? Se você não conseguiu tirar boas notas nas avaliações 1 e 2, que a avaliação 1 é metade do conteúdo, a avaliação 2 é a metade do conteúdo, então é claro que vai ser muito difícil para você conseguir fazer uma avaliação substitutiva com todo o conteúdo, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Que você tem que estudar bastante, se dedicar o máximo possível para poder tirar boas notas em todas as 3 avaliações. Média de aproveitamento é a média aritmética, tá? As 3 notas somadas e divididas por 3, ok? Tá aqui a data da sub, tá? Dias e horários de atendimento aos estudantes. Nós vamos fazer atendimento pelo e-mail. Você pode mandar suas dúvidas diretamente pelo e-mail. Quem estiver aqui presencial pode agendar um horário no e-mail também. E não se esqueçam do fórum, né? Você pode colocar todas as suas dúvidas lá no fórum, tá certo? E é claro, lembrando mais uma vez, não se esqueça da seção de avisos de olhar todos os dias. Beleza, esse é um resumo rápido do plano de ensino. Tá certo? É claro que você vai ter que dedicar um tempo para poder ler muito bem esse plano de ensino completamente. E qualquer dúvida que você tem, você vai ter que voltar aqui no plano de ensino e ler novamente. Então, se você fazer alguma pergunta que a resposta está aqui no plano de ensino, eu vou falar para você vir aqui e ler o plano de ensino.
voltamos ao alvo aqui. Apresentação da disciplina e informações importantes. É exatamente esse vídeo que a gente está vendo agora. Bibliografia. Nós vamos utilizar 3 referências. Primeira, a referência principal, depois um livro e outro livro. Bom, a referência principal, como o nome já diz, vai ser a referência principal que a gente vai se nortear para poder executar a disciplina. Essa referência principal, ela é assim, ó. Elas são notas de aula de uma professora chamada Kátia Frenzel. Ela é professora lá da Universidade Federal do Fluminense. Ela fez o seguinte, você pode perceber que o livro 1 aqui é o livro do Elon, né? E o 2 também. Quem já conhece os livros do Elon, o Elon ele tem o seguinte costume. Coisas que são óbvias, vamos dizer assim, ele não faz as contas, né? Ele não mostra para você, porque diz ele que é óbvio. Então, às vezes, ele utiliza a seguinte frase, isso é óbvio, isso é trivial. Bom, mas é claro que quando você está lendo um conteúdo, uma teoria pela primeira vez, as coisas que são óbvias para quem já estudou, é claro que pode não ser para quem está estudando pela primeira vez. Então, o que essa professora Kátia Frenzel fez? Ela pegou o livro do Elon de análise e ela abriu todas as contas onde ele falava que era óbvio e que era trivial. Então, eu acho que é legal a gente se nortear principalmente por essa referência dela, porque é literalmente o livro inteiro do Elon de análise real, só que ela abriu todas as contas. Está muito mais explicado nas notas de aula dela. Tá? Ela segue literalmente o livro inteiro, abrindo todas as contas. Então, quando você clicar aqui em referência principal, vai vir aqui o livro referência principal, tá? E aí você vai seguir ele de acordo com o que a gente está estudando dele. Porque é o seguinte, a nossa disciplina é uma disciplina de introdução à análise real. Ela não é análise real, tá certo? Então, nós fazemos o quê? Nós fazemos uma seleção de partes importantes de toda a teoria de análise real. Por isso que o nome se chama Introdução à Análise Real. Então, de acordo com as aulas, você vai fazendo as aulas normalmente, aula 0, aula 1, aula 2 e assim vai. Em cada aula, você vai vir aqui na referência principal e você vai ver onde que tem o conteúdo da aula e você vai estudar por aqui na referência principal, tá certo? Então, muita coisa vai pular, porque a gente não tem tempo para ver tudo o livro, né, é claro. Então, é isso que você vai fazer, tá certo? Depois tem o livro do Elon, né, que é o livro 1, um livro talvez você já possa conhecer. E ele é o livro completo, esse livro 1, tá? Então, ele tem o conteúdo completo de análise real, é um livro bem extenso, tá? Quem faz o curso de bacharelado em matemática vê esse livro inteiro, tá? Da primeira página até a última. Mas é claro que nós não vamos fazer isso, porque nosso curso é um curso de introdução à análise real, ok? Então, beleza. O livro 1 é o livro completo, a teoria completa da análise real, e o livro 2 é uma teoria um pouco mais resumida, tá? Então, não sei se vai ser necessário que a gente pegue o livro 2 para estudar também. Então, se você se basear pela referência principal e pelo livro 1, pelos vídeos e pelas notas de aula, né, no material de apoio que eu fiz para cada aula, eu creio que seja suficiente para você completar os seus estudos. Depois, segue aqui as aulas, tá? Então, aula 0, né, conhecendo a análise. Aqui tem uma breve introdução da aula 0, depois a videoaula dessa aula 0, o material de apoio da aula, questões de reflexão e revisão e um fórum da aula 0. Então, quando você estudar a aula 0, tem dúvidas sobre a aula 0, você vai vir aqui no fórum da aula 0 e vai criar o seu tópico de discussão. E aqui a gente discute sobre as dúvidas da aula 0. E assim a gente faz para todas as aulas. Bom, a gente tem que contabilizar a presença nas aulas, mesmo sendo um curso 100% EAD. Como que a gente vai fazer isso? Através dessas questões de reflexão e revisão. Então você vai vir aqui nas questões de reflexão e revisão e veja, você deve responder essas questões para ter presença nessa aula. Então aqui nós temos 3 questões. Você vai resolver essas questões, tá? E isso vai contabilizar a sua presença. Fez, contabilizou a presença. Não fez, ficou com falta. Vejam o seguinte, talvez, como aqui são questões de revisão e reflexão, né? Então veja, revisão é revisão sobre a aula. Reflexão é uma reflexão geral. Talvez você precise refletir um pouco para poder responder essas perguntas. Então, olha só, caso seja necessário, faça uma pesquisa na web para aumentar o seu conhecimento sobre o tema e ter condições de responder a essas perguntas. E é claro, não se esqueça de informar quais são as suas referências. Então é o seguinte, pode ser que tenha uma questão aqui de reflexão que seja uma reflexão bem interessante, uma reflexão muito profunda, tá? E você se sinta um pouco limitado para poder responder, porque é a primeira vez que você está vendo a disciplina, mas não se preocupe com isso, tá? Quero que você pesquise na internet, reveja a aula, para você ter condição de escrever alguma coisa, porque a questão aqui é o seguinte, o que uma questão de reflexão quer de você? É que você reflita sobre a pergunta, sobre o conteúdo, sobre a questão abordada, tá? Você precisa refletir, você precisa entregar alguma coisa sobre o seu pensamento, certo?
E como que você vai fazer isso? Ó, você vai vir aqui, iniciar ou editar a minha anotação no diário. E tá vendo aqui, ó, que dá para você inserir ou editar uma imagem. Tá vendo aqui, ó? Inserir ou editar uma imagem. Então você vai anexar a sua resposta aqui através de imagem, tá certo? Você vai fazer numa folha, escrever à mão e você vai escanear e inserir aqui em formato de imagem. Você vai ter que evitar de tirar uma simples foto com o celular. Então você vai ter que fazer um scanner, né? É claro que nós temos vários aplicativos de scanner para poder fazer esse tipo de trabalho. Um que eu recomendo muito é esse aplicativo aqui, ó, o Can Scanner, tá? Ele tem para iOS e para Android também, tá certo? Esse é o que eu recomendo, mas você pode usar qualquer um, tá? Muito possivelmente você já tenha um aí no seu celular e você já sabe utilizar, né? Se você não sabe, você vai ter que aprender. Ok, então anexar a sua resposta aqui em formato de imagem, né? Você vai escanear, exportar em imagem e depois anexar aqui em formato de imagem. Voltando aqui. E assim segue todas as aulas. Aula 1, outra introdução. A introdução da aula 1, de novo. Videoaula, material de apoio, questões de revisão e reflexão e o fórum da aula 1, tá certo? O material de apoio é o seguinte, né? Como o próprio nome já diz, é um material para você se apoiar um pouco mais nessa aula específica. Então, nesse material de apoio, você tem um pouco mais de teoria, tem exemplos, alguns têm exercícios resolvidos. Então, você deve estudar muito bem também o material de apoio, ok? E assim vai, sucessivamente. Aula 2, aula 3. Nós teremos em torno de 14 aulas. E nós vamos dividi-la em 2 para poder fazer as provas. Então, 7 aulas, primeira prova, mais 7 aulas, segunda prova. Perceba que você vai ter que estudar com um calendário do lado, para poder estudar todo o conteúdo da primeira prova até a data da primeira prova. Conforme eu for postando as novas aulas, fazendo as listas de exercícios e anexando aqui, eu vou fazendo todos os avisos aqui na seção de avisos para vocês, ok? Sobre as provas, eu quero chamar atenção para 2 questões, tá? A principal questão, a letra, tá? Você precisa escrever uma letra muito bem legível, certo? Porque se a letra não for legível e se tiver rasura, eu não vou poder corrigir a sua prova. E aí você não vai conseguir o ponto da questão, certo? Outra questão é o seguinte, é sobre o português, tá? Você vai ter que se esforçar bastante para não escrever português errado. Porque essa disciplina é uma disciplina muito teórica, né? Você precisa refletir bastante, você vai precisar escrever muito texto em português mesmo, tá certo? Então o português precisa estar bem escrito, para eu poder corrigir de maneira correta também. Então, se eu não entender o português, se a letra estiver feia, rasurada, literalmente eu não vou corrigir a sua questão e você vai anular a questão e não vai ter o ponto. Então, chama atenção para essas 2 grandes e importantes questões, ok? Então, por exemplo, eu até peguei algumas coisas aqui para mostrar. Ó que letra horrível essa daqui, ó. Olha essa daqui, ó. Tá vendo? Não dá para ler nada, ó. Tudo rasurado. Deixa eu abrir a nova página. Olha isso, não tem como ler isso daqui, tá vendo? Ó, rasura, não dá para entender nada do que tá escrito aqui. Então, não quero esse tipo de coisa, tá? Não tem como a gente escrever um texto desse daqui, tá certo? Então, olha só, uma letra bonita. Vamos procurar aqui uma letra. Aqui, ó. Isso aqui é uma letra bonita, né? Uma letra que dá para entender, tá certo? Porque é o seguinte, né? Cá entre nós. Todos nós aqui já somos adultos, ninguém está aprendendo a escrever ainda, né? Então nós temos que ter uma caligrafia minimamente legível e o nosso português tem que ser um português correto e claro. Bom, eu acho que é isso. Outros avisos eu sempre colocarei aqui na seção de avisos, tá certo? E pessoal, uma recomendação, vocês têm que estudar muito para essa disciplina, tá certo? Porque é uma disciplina muito teórica. Não pense você que você vai assistir uma vez o vídeo, que você vai dar uma lida no material de apoio e que você já vai conseguir dominar toda a teoria daquela aula, tá? Não é assim que funciona, porque é uma disciplina muito teórica, você precisa ler muitas vezes, você precisa assistir o vídeo mais de uma vez e você precisa fazer todas as pesquisas necessárias para você conseguir compreender todo o conteúdo de cada aula. Tá? Então você vai na referência principal, você vai no livro e pesquisar em outros lugares que você quiser. Que a questão tem que se dedicar bastante para essa disciplina. Se tiver alguém que não for da matemática, talvez vai enfrentar uma dificuldade bem maior, porque nós precisamos de alguns conteúdos básicos, de matemática básica mesmo, de cálculo e também de álgebra, tá? Aquela álgebra abstrata. A álgebra linear nem tanto, mas a álgebra abstrata a gente vai precisar bastante aqui. Então, lembrando, o contato deve ser feito através do meu e-mail institucional, sobre dúvidas ou algo mais. Porém, eu quero que vocês coloquem todas as questões lá nos fóruns, tá certo? Porque lá dá pra gente debater. E a sua dúvida pode ser a dúvida de outros também. Bom, então para finalizar, conto com o empenho de vocês na execução dessa disciplina e bons estudos.